tosco, mas pode, depois. Então eu vou pedir para que cada um se apresente e dê o endereço do seu podcast, para a gente começar a conversa do... Você que é o diretor. Oi pessoal, eu sou o Marcelo, do Voz da Terceira Terra e do Portal da Terceira Terra, e o endereço é www.terceiraterra.com. Bom dia pessoal, eu sou o Cello do RPG Planet, do PlanetCast, é o rpgplanet.com.br. Eu sou o Ivar, do Voz da Terceira Terra também, www.terceiraterra.com, e me escolheram para ser o mediador desse painel. Então, na verdade, a gente rolou uma treta lá atrás, né? Dois quebraram o sabe. Fala essas coisas, velho. Bom, eu sou o Rod Reis, de vários podcasts aí, mas o que interessa hoje é no rpgradio.com. Não, na verdade, o Papo de Artista, o do Rod Podcast, mais um podcast, o Universo Podcast, e deve ter mais algum, provavelmente vai ter mais algum mais pra frente. Mas é isso. Tem algum que você não lembra? O RPG Rádio, o endereço é rpgradio.wordpress.com, e os outros podcasts vocês podem achar no rodreis.com. No Google é mais fácil. Digita Rod Reis que minha vida tá lá. Eu sou o Tio Nitro, lá do Nitrocast, que fica lá no meu blog do Nitro Dungeon. Eu sou o único blog dos pobres, o meu é o WordPress gratuito mesmo. E é o Newton Rocha. O seu também é dos pobres? Não, o do RPG Rádio é. Isso mesmo. Então, é a periferia marcando presença aqui, sacou? O RPG então, é indie. É indie, exatamente. Comparado com o RPG, com os podcasts desse cara, meu é uma tosqueira só, sem edição, sem nada, ok? Eu tô aqui só falar de conteúdo. A gente vai chegar. Eu tenho vontade de microfone, esse sabe. Olá, jogadores e gamers! Não tem como não fazer isso. Eu sou o Daniel Anante, do podcast Rolando 20. Rolando Cast. O Rolando Cast, que é o nosso instrumento chama. O endereço é rolando20.com.br. O Davi Salles está ali também acompanhando. Você resolveu ficar quieto hoje. E vamos ver o que o Ivar vai, por exemplo, vai colocar aqui para mediar essa galera. Vamos ver se eu consigo ficar no meio de tanta gente boa aqui. Eu sou um aprendiz praticamente. Pessoal, então, são os podcasts que a gente já tem um conhecimento entre nós, já temos uma vivência, contato das pessoas aqui, já conversamos em off também. E, então, o que veio a ser o podcast e por que cada um de nós então resolveu criar o seu podcast, tirou inspiração da onde e quais são os planos que tem para o podcast? Candidatos, 1 minuto para a resposta. Eu? Então, a ideia toda do Rolando 20 começou porque foi logo depois da primeira RPG Con, eu acho, né? Não sei se já me lembro. A gente se empolgou novamente com RPG, estava saindo a 4ª edição, a gente voltou a ficar na pilha jogar RPG. A primeira vez que eu fiz um podcast acho que foi em 2005. No Spellcast. Depois eu trabalhei no Spellcast, né? Eu fiz as 8 ou 7 edições do Spellcast, então eu sempre quis fazer isso. Falei, bom, agora é o momento. Então, sentei com o Davi, que é meu irmão, a gente, vamos fazer isso. Foi pra frente, foi um feedback muito legal. A gente não tinha nenhum podcast de 4ª edição, né, ou de D&D específico no Brasil, rodando, tinha vários na gringa, assim, que eu escutava, achava legal. Achei que valia a pena ter alguma coisa local. E funcionou bem. Acho que o feedback foi muito bom. O pessoal até hoje fala, volta a fazer, seu vagabundo. E acho que esse é o caminho. Eu comecei também mais ou menos nessa época, e eu comecei por causa do Terceira Terra e do Rolando Cast. Porque pelo Terceira Terra eu descobri que havia podcast de RPG. Aí eu comecei a escutar um dos gringos. Eu escutei vários dos gringos, curti a beça, e nessa época eu estava começando a mestrar D&D 4ª edição, e aí eu vi o Rolando Cast, Super Pro, aí eu criei lá o Nitrocast, que é o primeiro monocast brasileiro, né? Que é o podcast de um cara só. Forever Alone, né? E aí
foi mais ou menos nessa época também, mas foi depois. Eu lembro que eu já escutava o Terceira Terra já tinha um tempo, assim, que eu acho que é o mais velho, né? Sim. É o mais velho. E o RPG, acho que sim. Acho que Bom, eu faz uns quase 4 anos que eu descobri a mídia podcast, né? E como no caso da RPG Rádio foi o último projeto mais recente que eu fiz, como todos os outros projetos que eu criei foi assim totalmente egoísta. E, por exemplo, o RPG Rádio foi bem na época que eu comecei a mestrar. Eu jogava muito RPG, faz muito tempo que eu jogo, e recentemente eu comecei a mestrar. Aí eu pensei, putz, seria legal se eu gravasse as minhas partidas e eu ouvisse para pegar bem o que eu estou fazendo de errado, usar para melhorar, enfim. E também dar a tapa para as outras pessoas poderem ouvir e dar sugestão, e falar, faz isso, faz aquilo, legal, você fez isso. Então, basicamente, foi esse o motivo. E também eu gostava muito de ouvir as sessões de jogos, tanto da Terceira Terra, eu sempre acompanho. Tem um site RPG Public Radio, que eles também disponibilizam um monte de sessão de jogo. Então eu fui ouvindo e falando, pô, legal essa ideia também de gravar e disponibilizar para outras pessoas curtirem junto, né? É muito legal você ouvir uma sessão de jogo e ver as brincadeiras, ver o que rola. Então eu quis participar, fazer um podcast de sessão de jogo. Sim, atualmente tem só as minhas sessões de jogos, mas sim, caso quem quiser postar lá também, o site tem essa pegada do RPG Public Radio de quem quiser postar a sessão de jogo também está aberto. A ideia é sua, então. Você é só o mediador. Minions. O Minion. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou pedir desculpas para os meus colegas aqui, mas eu preciso falar de pé. Porque quando eu vejo. É stand-up. Não, eu vejo subo no tablado e tenho uma plateia, eu já entro no modo professor. E aí eu fico querendo dar aula, então eu não consigo dar aula sentado. Candidato, por favor, você tem o tópico. O Voz da Terceira Terra começou porque, bom, acho que tem que começar quando descobrir podcasts. Começou o podcast da Wizards of the Coast. No fim de 2007, eu já estava preparando o caminho para a 4ª edição e eu acompanhava o blog, apareceu aquilo lá e foi super complicado de eu começar a ouvir, porque tinha um tocador na tela e eu não conseguia tocar, tipo, eu podia assinar como um feed, como se fosse um blog, assinando no Google Reader e tal. Foi a primeira vez que eu usei o iTunes, estava lá as instruções do meu bagunçado de como baixar um podcast. Descobri o do D&D da Wizards of the Coast. Gostei daquilo, mas era um podcast só e saía mais a cada 2 semanas, 3 semanas, e comecei a ir atrás de outros. E na iTunes Store, se você pesquisa um podcast, tem sugestões, talvez você goste desses. E descobri vários outros podcasts de estilos completamente diferentes, sobre D&D, sobre controle narrativo, sobre sessão de jogo, e passou a fazer parte do meu dia a dia. Assim. Eu substituí música por podcast, audiobooks e podcasts. Quase não escuto música mais, sempre estou com audiobook, um podcast no tocador de MP3 no computador. Tudo que eu fazia, eu estava ouvindo podcast. Estava passando roupa, ouvindo podcast. Cozinhando, ouvindo podcast. E eu me pegava, meio maluco, discutindo com os caras. Eu ouvia umas histórias e discutia com eles, comigo mesmo, assim. Eu e meu amigo imaginário, a gente discutia com o que eles estavam falando. E eu não sei exatamente porquê, não sei exatamente como, eu estava procurando por fontes de material, né, de RPG. Em português, eu topei com o Rolando do Spellcast. Rolando Cast. Não, o Spellcast que era o da Spell RPG. Um podcast brasileiro. Nunca tinha dado conta disso. Fazem podcast em português também. E comecei a ouvir o Spellcast. Foi ouvindo o Spellcast que caiu a ficha. Eu comecei a querer discutir com os caras do Spellcast na minha cabeça. E eu me dei conta de, por que não? Eu já tinha brincado com Shoutcast numa época, que é rádio de internet, mas é rádio mesmo. Você tocar música ao vivo, né? A pessoa sintoniza no que você está tocando e escuta. Então eu já tinha o interesse em mexer nessa parte. E me dei conta de que eu podia fazer um podcast. E aí, o meu blog na época, no Blogspot, chamava-se Voz da Terceira Terra. Não, Notícias da Terceira Terra. Chamava-se Notícias da Terceira Terra, que é um trocadilho com 2 capas de CD, uma do Queen e a
do terceiro mundo dos Thundercats. Então o blog chamava Notícias. E eu chamei 2 amigos meus para gravarem sobre o que eu mais gostava de fazer, que é mestrar. Peguei 2 amigos meus, um era DM mais genérico e o outro era DM de World of Darkness, eu sou mais DM de D&D, jogos de fantasia. Juntamos nós 3, fizemos um brainstorming e saiu Voz da Terceira Terra, já que o podcast ia sair do blog, que eram notícias, então saiu Voz da Terceira Terra. Um ano depois, eu trabalho 5 horas por dia, 6 horas por dia, muito tempo nas mãos, né? A mente desocupada e a oficina do diabo. Eu resolvi experimentar com outros formatos. O que começou com um podcast no meu blog, logo virou um site separado. Hoje o Notícias não é mais o meu blog, é um blog coletivo. O meu blog pessoal não tem nada a ver com isso. Eu comecei a experimentar com outros formatos. Deixou o Vozes sendo o primeiro podcast, então genérico, né, sobre assuntos de RPG genéricos. E eu comecei a brincar com outros podcasts. Eu fiz o Bazar Bizarro, que era só sobre D&D. O canal 2 era meu, só para mim, em particular. Eu gravo com outros caras, que tem co-apresentadores. Mas o canal 2, ele é meu, para fazer o que eu quiser. Acabou virando um canal de entrevistas, né? Eu estava muito tempo com o Paulo Antunes, que está aqui na plateia, ali, do God Mode. A gente ficou durante quase um ano discutindo que a gente queria fazer um podcast de videogame também. Só que a gente não sabia como fazer, tinha que ser um negócio diferente, por isso é uma coisa que todo mundo já tinha feito. Começamos a gravar nós 2, e uma coisa que eu descobri que a melhor coisa que eu posso fazer com o podcast é sair dele. Eu começo o podcast, eu saio e fica bom. Então, um dia que eu sair do Voz da Terceira Terra, vai ficar ótimo. Então, vou passar o Bizarro, o canal 2. Comecei a gravar minhas sessões de jogo, que era uma coisa que eu ouvia muito. Eu fiz uma pesquisa de mercado entre os ouvintes e descobri que 1/3, até metade, queria ouvir sessões de jogo, queria gravações de jogo. E daí, eu fui conhecendo outras pessoas e vi que tinha gente que tinha um material legal. Aí eu entrei em contato com a Rafa Bezerra perguntando se eu queria fazer um podcast sobre Star Wars. Encontrei 2 amigas minhas, propus a gente gravar um podcast de Jornada das Estrelas, e tudo assim, imitando o formato dos outros. Eu encontrava um formato legal, vou fazer igual também. Eu encontrava esse formato de falar de certos episódios. Quero fazer um desse também. O próprio lance do Voz de Fundo dentro da Terceira Terra, eu gostei do formato de um outro podcast de Star Wars americano, que eu achei interessante. Então eu fui imitando os outros e fui agregando, e aí hoje alguns podcasts começaram com propostas. As pessoas chegavam e falavam: posso fazer um podcast para a Terceira Terra? Aí eu ouço, aprovo e tipo assim, cresceu sem querer. Ficou, a Terceira Terra virou um portal, está com 14 podcasts, desses acho que 8 ou 7 antigos. E hoje eu virei meio que um administrador. Eu administro o podcast, gravo um, né? Acabo gravando um ainda. E não foi de propósito, assim. Eu ainda assusta um pouco com o tamanho daquilo. Porque assim, tamanho em termos, né? Porque se pensar na internet, nós todos somos minúsculos, assim, mas. Então é isso. Essa é a breve história da Terceira Terra. Nossa, agora nós vamos. Beleza, pessoal. Bom, comecei a ouvir podcasts há uns 4 anos também. Comecei também ouvindo o podcast da Wizards. E eu descobri que eu não consigo ouvir podcast no computador de jeito nenhum. Minha atenção, eu vou abrindo abas e eu acabo perdendo o conteúdo. Então, o que eu mais gostei, assim, a primeira vez que eu ouvi podcast, é a ideia de me ouvir no carro, né? Aquele trânsito infernal de São Paulo. A melhor coisa que tem é você colocar um podcast e você meio que esquece do trânsito e vai ouvindo. Então, até hoje é o meio favorito de ouvir. Assim, se eu vou viajar, eu já gravo 5 ou 6 podcasts ouvindo a viagem inteira. Ali ela fica desesperada, que ela não aguenta mais ouvir as pessoas. Aí eu coloco meio que como reencontrar meus amigos, assim, né? Que acabo conhecendo o pessoal e vendo a abordagem deles, já sabendo um pouco a opinião deles. E deixo no carro, né? Então em 2008, mais ou menos, acho que foi em 2009, eu resolvi fazer um podcast meu, até para, como o Marcelo disse, para entrar na discussão dos outros, assim, né? Porque eu também comentava no meio, ouvindo, dava pausa e ficava discutindo com a Lina no carro, assim, eu acho isso, aquilo. Eu quer saber, eu vou fazer um podcast, vamos ver se o pessoal gosta. E eu sou jornalista e eu entro em modo jornalista meio que automático. Então, o nosso podcast acabou tomando um formato meio de revista
né? Então ele tem parte de notícias, parte editorial, aí tem a discussão, né, no final, tem novidades, sei lá, acabou ficando com esse formato assim que está mais estável assim. E bom, a gente gravou, entrou num ritmo bom assim, gravava quase toda semana, conseguimos juntar um pessoal que ouviu a gente, gostou, que sempre comenta e tal, a gente acabou formando aí um grupinho de pessoas bem legal e, bom, é isso, aí a gente está agora nessa busca aí de conseguir conciliar o tempo de edição com gravação, com trabalho, que é uma loucura, assim, mas que acaba, com o passar do tempo, eu tive experiência, hoje eu edito muito mais rápido do que eu editava os primeiros episódios, então essa busca por tempo, assim, para conseguir gravar é o mais difícil. De resto é só diversão. A gente precisa do microfone mesmo, as pessoas ouvem a gente? Mais ou menos? Então, beleza. Mas beleza, vou ficar sem o microfone, muito mais à vontade sem microfone. Não, porque aí dá pra Porque dá a gente fazer A gente uma pode debater conversa, também, né? A gente pode interromper um ao outro. Por exemplo, cita um podcast, qual você acha o melhor podcast hoje do Brasil? De qualquer assunto, De qualquer assunto. matando robôs gigantes. Marcelo. Melhor podcast do Brasil, cara. Você falou que escuta 5 milhões aí? Qual? Mas a maior parte do podcast... Bom, God Mode é o podcast mais engraçado que a gente tem. E com mais conteúdo também. DM's Dirty Talk. esse é o melhor. Esse é o melhor. Mas é americano. Não é porque eu participo. Não. Esse é nosso. O podcast mais Márcio fodão do universo, do Fiorito. É do Márcio Fiorito. Esse é massa. Conversa de bar de DMs. sabe? Bem Basicamente tosco, bem isso. horrendo. Eu também sou fã do Matando Robôs Gigantes atualmente. Agora de RPG, lá fora vocês escutam algum assim que vocês recomendam aí pra audiência? Eu escuto... Vamos lá. Tá. Aqui eu escuto tipo 25 podcasts. Depende, tem o podcast videogame que eu mais gosto, é o Hotspot, do site Blogspot, GameSpot. Conheço esse. Chama Hotspot, do GameSpot. Eles têm um vídeo com o The Spot e o áudio, que não tem nada a ver assim, então eles falam mais palavrão e tal. E são minhas duas referências para videogame. É o God Mode em português e o Hotspot em inglês. De RPG, o que eu mais gosto, cara... O Verseform é legal, né, cara? mas eles mudaram o tema, eles mudaram o estilo, então não ouço mais. Eu parei de ouvir total, assim. Podcast. Tem o Narrative Control. Narrative Control é um podcast americano que ele tem temporadas. Ele tá entre safra agora, vai começar a terceira temporada. São dois caras falando sobre como ter controle narrativo, sobre assim, que tipo de interesse você pode colocar no seu jogador para ele querer vir jogar na sua história. Chama Narrative Control. Tem o The Tom, que é pra D&D, esse aqui é D&D, ele é melhor, eu acho que ele é melhor. Esse é um dos que eu ouvia, que eu achava legal, mas ele é D&Dzão, né? Só D&D, 100% D&D, ele eu acho melhor do que o oficial da Wizards. Ele não é o primeiro podcast D&D por coisa de 2 semanas. Saiu da Wizards, saiu o The Tom. Tem o Order 66 também. Order 66 de Star Wars é muito bom. Um dos melhores de Star Wars, pra quem gosta. Mas de RPG de Star Wars. De RPG de Star Wars. Ele fala do Star Wars Saga. Agora, pra mim, o melhor podcast americano, porque ultimamente, um tempo atrás, eu mexo muito com RPG indie, eu gosto muito de RPG indie. E pra mim o melhor de RPG indie é um podcast que é meio desconhecido, mas quem conhece é viciado. Não, tem que ser indie também o podcast. Tem que ser indie, exatamente. Indie, né? Que chama-se Theory from the Closet, que é o podcast que me inspirou a fazer o formato que eu uso hoje no Nitrocast. Ele é monocast também. Ele é monocast intercalado com conversas e ele é totalmente sem edição. Mas só que Barulho de banheiro, tem tudo. Só que o legal do Theory from the Closet é que é um podcast, ele é muito, assim, ele pega fundo, as conversas são longas, eles vão trabalhando o tema sem preocupar com é bem interessante, sabe? Mas eu acho que os podcasts, legal. a qualidade dos Theory podcasts... from the Closet. Lá no meu blog tem um link lá. Mas eu acho que a qualidade dos podcasts oscila muito. Dos 25 podcasts que eu escuto hoje, e eu só escuto 25 porque eu me proíbo de escutar o 26º, para entrar um podcast tem que sair outro. Desses 25, 12 estão diferentes de um ano atrás. Porque tem podcasts que tem um tempo muito bom e depois cai, por exemplo, o Order 66 eu não escuto mais. Eles eram ótimos, fantásticos, hoje eu não escuto, não me interessa mais. Marcelo, mas só me emendar, qual que é o seu parâmetro de podcast bom? Podcast que o conteúdo é muito bom, podcast que
a qualidade de áudio é boa? Como você mede isso? Para você falar, tipo, esse é muito bom, esse perdeu a qualidade. O que me chama atenção no podcast é, primeiro, ele tá, tipo assim, como é que eu vou explicar? A chamada dele vai me chamar a atenção. Os primeiros 30 segundos que é a chamada para discutir é uma coisa que eu quero ouvir. É o tipo de coisa assim, se é uma coisa que eu penso assim, eu gostaria de ter gravado esse tema. Aí eu ouço. O que me mantém no podcast é a qualidade dos apresentadores. Então assim, a técnica é muito boa, a qualidade, se tiver um áudio muito bom, você escuta melhor, certo? Mas não é tudo, é tipo... O conteúdo das conversas mesmo, né? O que ele fala, os personagens, os apresentadores, o carisma dos apresentadores. Cara, é exatamente isso que mais me cativa, cara. Matando Robôs Gigantes, eles podem fazer uma resenha sobre aquela lata do lixo. Eu vou ver. Porque os caras são muito engraçados. É o que me mantém no podcast. Eu fico exatamente por isso. Eu acabo meio que, parece que eu vou ouvir uns amigos meus conversando num bar. Eles podem falar de qualquer coisa que você vai dar risada. Se for uma coisa ainda que você tá afim de ouvir, melhor ainda, mas... eu não fico selecionando esse episódio de um livro que eu acho que não vou gostar. Não, eu não consigo, eu ouço todos. Porque eu quero manter atualizado na conversa. Mas isso não é muito mais fácil num podcast genérico, assim? Porque, por exemplo, todo mundo aqui tem podcast de RPG. Querendo ou não, você está limitado ali, entendeu? Eu e o Davi, a gente começou a sentir isso. Tipo, e agora a gente fala de D&D, mas será que a gente não consegue, né? Você ficar se reinventando é muito mais difícil do que falar de videogame. Mas é por isso que eu criei outros podcasts. Eu sempre quis um podcast de música, de divulgar músicas de bandas diferentes, bandas desconhecidas. Tá, mas seus ouvintes lá de RPG, eles querem continuar ouvindo de RPG. Então, eu ainda gravo vozes. Aí eu fiz o estilingue com a minha mulher e o primo dela. Entendeu? Porque eu queria fazer outras coisas, só que tem a coisa que eu vou colocar música no Voz da Terceira Terra. Os ouvintes não vão gostar daquilo. Eu quero fazer isso, então eu fiz um outro projeto, fiz uma coisa completamente diferente. Podcast é uma mídia que você acaba indo para um nicho. Né? É muito difícil você fazer um podcast que agrada todo mundo, que fala de tudo. Acaba caindo naquela coisa do Nerdcast, né? De vamos falar de... E aí acaba desagradando muitas pessoas. Mas eu acho que o mais... Sim, só concluir. O mais efetivo, acho que é quando você afunila para o seu público, né? E, inclusive até se você quiser ir para frente comercialmente falando, se quiser tentar ganhar dinheiro com podcast, e você, vamos supor que eu falo de floriculturismo, né? Não sei nem se existe essa palavra. Eu vou estar atingindo um alvo uma empresa de publicidade vai olhar muito melhor para o meu podcast, porque ele sabe que eu estou atingindo aquelas pessoas, né? Especificamente, muito melhor a qualidade dos ouvintes. Então, que nem tem um de quarta edição, aí você quer falar de Vampire, então faz um de Vampire. Eu acho que o caminho é de fazer nicho e de segmentar mesmo. O Nitrocast, né, que eu faço lá, a proposta inicial dele, que continua até hoje, é fazer um podcast de dicas para mestres e para jogadores. Então o meu podcast ele tem uma pegada, eu sou professor e tal, então tem aquela pegada mais assim, pedagógica mesmo, né? E é o que o meu público curte, é que eles vão lá justamente, eles querem alguma dica, alguma coisa para ajudar no jogo. Então eu sempre sempre fiz assim, uma coisa meio genérica. Eu tenho lá os Nitrocast especial que é mais específico, tem um de Dark Sun que roda a internet para cima e para baixo, tem um da história de Forgotten que eu pretendo chegar a fazer tudo, vamos ver se eu consigo. Mas o Nitrocast ele é mais de dica genérica para ajudar. E eu criei o podcast também para mim, porque quando eu falo eu consigo elaborar melhor. E depois que eu comecei a fazer o podcast, eu comecei a observar muito mais as minhas sessões de jogo para ver o que estava funcionando, que você fica mais crítico. Então o podcast me ajuda. E a conversa que eu tenho com o pessoal que escuta, que vai lá, comenta, a gente vai discutindo, a conversa que eu tenho lá me ensina assim, coisas sensacionais. E acho que já tem uns 3 ou 4 anos de podcast, e eu consigo ver até coisas que eu já mudei de ideia, coisas que eu já tinha falado antes e que hoje eu acho que não é bem assim. Então eu regravo com o mesmo tema
mas já colocando, olha gente, hoje eu penso dessa forma. Então, então o que a gente já falou lá, mas muitos dos temas eu pego copiado Terceira Terra, não estou nem aí, entendeu? Mas eu já falei lá, por exemplo, interpretação de personagem, como é que você lida com campanha. Então eu adoro esse tipo de coisa. E uma coisa que de feedback do pessoal, né? Às vezes eu ando aqui na RPG, vem gente que escuta e fala assim, cara, o que eu adoro é isso. Pô, eu escutei aquele podcast sobre improvisação e isso me ajudou pra caramba. O nosso grupo tava travado, não tava sabendo. Isso pra mim é ótimo. A ideia do Nitrocast era essa mesmo. E sempre vai ser essa, tentar passar um pouco. Eu jogo desde 1986, então já errei, já acabei com o grupo, já fiz tudo de errado que tem que fazer. Aí eu tento tentar evitar o sofrimento dos mestres, que é inevitável, entendeu? Porque mestre sofre, padecer no inferno, que vão falar. Só que acrescentando a pergunta do Anand, eu acho que o ouvinte chega no seu podcast pelo tema, que nem o Rod falou, é um tema, eu quero ouvir um podcast sobre floricultura. Então tem um podcast genérico que fala também sobre floricultura, mas tem um podcast que é só sobre aquilo. Tem podcast sobre floricultura, tem podcast sobre rosas. Então eu vou atrás, eu acho um podcast pelo tema, mas a pessoa fica no podcast pelos apresentadores. Que nem o Thiago Pascoal falou. Você pela fica tirada engraçada. É pela personalidade, você gosta das pessoas. Ao mesmo tempo, esse é o motivo de você sair do podcast às vezes. Porque os caras cansam, às vezes. Por exemplo, o Order 66 eu ouvi por quase 2 anos. E de repente chegou uma hora que eles não estavam mais interessantes. Talvez porque eu tenha descoberto outros caras que eram interessantes, ou porque eles tenham ficado na mesma, eles não mudaram nada. Mas eu cansei deles. O que eles tinham para me oferecer acabou. O The Tom, que é um podcast que eu vivo assinando e desassinando. Eu assino ele um tempo, enjoo, aí eu desassino. Aí eu fico um tempo querendo ouvir outra coisa. Aí eu volto e fico um tempão. Ainda mais agora que o Jeff está com os apresentadores, está mais interessante porque ele está com mais gente. Então o podcast que eu mais escuto agora, até porque sai bem rápido, que eu gosto pra caramba, chama Out of Character, que é um podcast sobre a indústria. Quem quiser saber mais sobre a indústria, fala de board games, são podcasts curtinhos, meia hora, 35 minutos. Fala sobre a indústria do RPG, eles são donos de lojas. O Don Dem, o estúdio é dele, porque ele vive disso e tal. Chega a ganhar dinheiro não que ele ganhe dinheiro com podcast, ele trabalha com áudio e usa esse dinheiro para gravar podcast. Então você fica sabendo bastidores de loja, como é que funciona a revenda, é muito legal. E eles são divertidíssimos e dão muita dica. As dicas que eles dão de como interpretar isso, como mestrar aquilo, são boas, mas eu estou ouvindo eles por causa da personalidade, porque eles são divertidíssimos. Agora, podcast é uma coisa engraçada também. Se você acerta um formato, você cria o público para aquele formato. E aí vem um momento que é trágico, porque o podcast é bom quando o cara está fazendo, tem tesão de fazer o tempo, entendeu? Quando o cara está fazendo por obrigação, porque ele tem que lançar, já está de saco cheio, o podcast fica ruim. O tempo pode ser maravilhoso, mas fica ruim, você sente na hora. Tem um podcast que eu sigo, eu já fui mega fanático, que era o Fear the Boot, não sei se você conhece. Fear the Boot, que tem uma fase dele que é maravilhosa, e depois os caras cansaram. E continua o mesmo papo e tal, até as mesmas piadas, mas você sente que a energia deu aquela caída. Aí você cria um formato, você cria o seu público. Aí uma hora você fala assim, tô meio assim, eu vou mudar o formato, eu vou trocar os apresentadores. Esse momento é ultra delicado. Experimenta trocar os apresentadores, ultra delicado. Audiência. E eu vou falar, gosto do Terceira Terra, gosto do formato novo, né? Já comentei com o Dior, mas eu senti o trauma. Quando trocou tudo, capou tudo, sumiu o Thay, sumiu todo mundo assim. A gente sente. Até a turma nova chegar e se acostumar com o novo formato, então tem isso do público. Eu não sei se a gente teve muita reclamação. Teve um comentário lá que falou que quando o Marcelo trocou a equipe, ele sentiu como se fosse assim, o desenho preferido dele que trocaram os dubladores. Sabe? E que por isso ele ficou assim, sem conseguir acessar aquilo por uns 2 meses, sabe? Mas agora, tem esse problema. Os seus ouvintes querem que você mantenha o formato. Mas você... Então fica assim, troca ou não troca? Eu, por exemplo, pode falar você. Não, que só para disso que você falou, uma solução que eu acho que é bem válida aí para o podcaster não cansar é fazer seasons, fazer temporadas. Você faz assim, nesses 6 meses desse ano eu vou lançar tantos programas, e aí dá uma pausa,
e todo ano você vai ter um número X de... Essa ideia é legal pra caramba. Não é? Eu nunca tinha pensado. É o que Você já mata a expectativa do cara, né? Não vai ser O sempre BG assim, fazia, né? Que era um O podcast Brilliant sensacional. Gamologist fazia isso. O Narrative Control. Agora você acabou de me explicar por que o Narrative Control tem temporadas. Deve ser por causa disso. Porque ele sempre volta, o Sean Hittner, ele sempre volta com um co-apresentador diferente. E ele te fala, este ano eu pretendo falar sobre tais coisas. E eles mudam a frase de entrada, né? Do Narrative Control? Do Narrative Control. Eles, mudam, verdade. É The Conversation... The Conversation este ano tava The Conversation Continues Here. Exatamente. Então tá certo, agora faz sentido, cara. Então, e aí não cansa nem a audiência e não cansa nem o podcaster, que mesmo que ele faça toda semana, durante 3 meses, quando ele estiver de saco cheio, já vai ser o final da temporada e ele vai poder respirar e ele volta com um gás novo. Eu acho válido, Agora, existe uma exceção pro lance de você ficar ouvindo o podcast pela personalidade. Eu ouvi, o Brilliant Gamologist acabou. Mas quando eles tiveram 3 temporadas inteiras, 2 inteiras e um pedaço da terceira, um negócio assim. Eu não gostava dos caras. Era uma moça e 2 caras. Eles são muito chatos, sabe? Muito chatos. Você é masoquista. Não, é porque o conteúdo que eles davam era tão bom e tão profissional, tipo, que valia a pena. Os caras eram muito, tipo assim... Eles não tinham papas na língua, né, cara? Eles falavam mal de todo mundo, e falavam palavrão, e falava... Só que assim, o conteúdo era tão bom que eu ignorava isso. Tipo assim, apesar deles serem chatos, eu queria ouvir o conteúdo muito bom. É interessante, Marcelo, que eu vou introduzir um tema assim que eu nunca vi conversado em podcast, que é a questão de podcast crítico. Tá? Então o que eu falo é o seguinte, eu tento fazer o meu podcast mais positivo possível. O meu esquema lá é uma coisa mais tipo para ajudar mesmo, tentar ajudar a dica e essas coisas. Mas se você for fazer um podcast crítico, um podcast de detonar, sabe? Banque ele, entendeu? O que eu costumo ver é o cara faz um podcast, detona, seja lá, seja o que for, publica a coisa e depois começa a voltar atrás. Mas eu disse isso. Não. Então, se você quer fazer um esquema de podcast para sair tacando pedra, que é um estilo e que é válido também, então assuma, aguenta as pontas e segue. O caso do Brilliant Gamologist, que é esse podcast, eles começaram um esquema meio choque. Então, só dar um exemplo, o Ed Greenwood do Forgotten Realms, né? Eles fizeram um podcast descendo um cacete do Forgotten Realms, descendo um cacete do cara. É muito engraçado. Só que se você está falando mal de Forgotten Realms num podcast de RPG, que um monte de gente que joga Forgotten Realms escuta, você não quer... é lógico que o povo vai descer o pau. E se um dia você chegar numa convenção para dar uma palestra, vai ter alguém que vai te xingar. Que vai lá só para te fazer engolir o que você falou. Né? Fazer engolir o que você falou. Se o cara segue persistente nisso, ele pode, de repente, a pessoa já vai meio que sabendo o estilo dele e ele é o único cara que faz aquele estilo. Então, exatamente. Por exemplo, eu não vou em convenção de axé, que os caras vão me tacar pedra, que eu odeio axé, pra mim é horrendo. Já falei em podcast isso. Tem convenção de axé? Convenções de axé eu também evito. Eu nem sabia que tinha e não queria ficar sabendo também. Você conhece o Zero Punctuation? Zero Punctuation, excelente. É um videocast, né? E o cara, ele desce o pau em absolutamente qualquer jogo que cai na mão dele. Você sabe que ele vai destruir o jogo. Né? É ótimo. Mas quando ele desce o pau no Zero Punctuation, é uma exploração do jogo. Ele Sim. está quebrando, mas ele é assim. Pode ser maravilhoso. Eles quebraram o Bioshock e eu adoro o Bioshock. Exato. Mas se eles fizerem um que ele fala bem, todo mundo vai até parar de Ele vai ouvir. todo mundo estranhar se falar bem de alguém. Não, ele pega jogos que eu adoro e destrói os jogos, mas eu racho o bico de rir o tempo inteiro. Ele tem a manha, Exatamente. Ele pega uns detalhezinhos que ele acha um problema em qualquer Mas a jogo. última coisa que eu quero arrumar é inimizade com RPGista. Porque é difícil, né? Os caras xingam muito no Twitter depois. Cara, porque... eu também acho que não tem... Assim, é um caminho feio por esse caminho da crítica, assim, né? Então, tipo, eu falando de quarta edição ainda, sempre teve lá críticas de sei o quê, fazer as... Mas você nunca entrou nesse esquema. Mas eu nunca entrei nesse esquema. E não só isso, por exemplo... De antagonizar, entendeu? Tipo assim... E fiz podcast sabe, fiz com você, fiz com o Fabiano Neme, que foi lá falar de Pitolos lá, sabe? Falei de terceira edição, falei de um monte de coisa diferente.
Porque, cara, isso, né, você ficar fazendo crítica, você começa a ir pra um caminho, você não volta mais. E não tem volta. Mas eu acho que você não O caminho do troll. Mas você não precisa. Você acaba virando o seu pior O cast é só pra detonar todo mundo. Mas você não precisa ser crítico para atrair a inimizade das pessoas, não. Ontem à noite no bar, essa minha voz sexy aqui, tá porque eu fui rezar ontem, né? Eu tava perdido em orações ontem à noite. Só que a igreja era um pub e vinho era cerveja, né? Era São Patrício, cara, que eu tava rezando. Então, aí, eu não sei se ele tá aqui, não tá aqui. O Fernando Barrocal, bom, Yastrom, ninguém conhece como Fernando Barrocal, que é o cara que cuida das engrenagens por detrás da Terceira Terra, ele é o engenheiro score da Terceira Terra. Ele me falou um negócio ontem que eu não tinha parado de pensar, que eu tava comentando de gente que, tipo assim, eu não fiz nada e o cara tava metendo pau, assim, pô, eu queria que ele fosse meu amigo, queria que ele fosse meu ouvinte, mas ele falou assim, não há nada que você possa fazer. Você sempre vai desagradar alguém. E se você muda seu tom para agradar, você vai desagradar outra pessoa. Não tem jeito. Nós somos todos aqui figuras públicas. Apesar de não aparecermos, a gente está dando as caras agora, ninguém conhecia as nossas carinhas. Você vai desagradar alguém. Não tem jeito, não há nada que você possa fazer. Você sabe, sempre vai ter, como o Birlangão sempre fala, sempre vai ter douchebags. Né? E às vezes você tem a melhor das intenções. Mas às vezes você tem as piores das intenções. Às vezes eu tô falando no caso dele, porque é desagradar, lógico, óbvio, né? Nem Hitler agradou todo mundo. É que ele tinha o público específico dele, né? Tinha o público específico dele. Mas a gente tá falando sobre... Eu tava pensando, tipo, abrir tipo, umas perguntas, assim. A gente podia... Tem o resto da pauta aqui, né? A gente... Tem todo o resto da pauta aqui. Porque a gente tinha programado, e abandonamos essa pauta também, a gente está programado agora a falar rapidamente como a gente grava, nossas técnicas e métodos. Tipo assim, o que a gente faz, você revelar o segredinho da nossa forma, mas não sei, o que vocês acham? Vocês querem que a gente fale da parte técnica ou vocês querem fazer perguntas sobre a parte técnica? A gente pode falar sobre que cada podcast aqui foi selecionado porque é gravado de um jeito completamente diferente. Né? Tanto em questão, na verdade, por exemplo, foi quem topou, né? Tanto em questão de planejamento, como de equipamento e número de pessoas, né? Joia, então deixa eu conversar comigo, o meu é rápido. O meu é o seguinte, o meu estilo punk, do it yourself, então todo mundo tá aí, eu quero que saia desse bate-papo, agora vou montar o meu podcast, é possível, você não precisa gastar nada, entendeu? Meu esquema da periferia, tudo de grátis. Então eu uso um programa chamado Audacity, que é um programa free, gratuito, muito bom. Tem muita gente que faz até gravação profissional com ele, né? Eu não, mas tem muita gente que faz. Eu hospedo, uma dica que foi do Dior, eu hospedo no Mivio, que é um site, infelizmente é um site em inglês, americano, né? A gente não tem hospedagem, não tem nada no Brasil, na verdade, mas não tem hospedagem brasileira gratuita para podcast, infelizmente. Mas tem esse site, chama Mivio, qualquer coisa, só entrar em contato comigo ali, vai no Nitro Anjo, manda um e-mail para mim, que eu passo todo direitinho o tutorial, como é que vocês fazem. É ilimitado, você pode hospedar lá o seu 30 GB, 70 megabytes, 100 megabytes de MP3 de podcast lá gratuitamente. Eu uso já tem 3 anos, não tem problema nenhum, tem feed. Eu ponho lá e ponho no mais favela do mundo, que é o 4Share. Eu ponho dos dois. Tem muita gente que me pede para botar no 4Share. Antes eu até tinha pensado em deixar só no Mivio, mas quando eu tirei o link do 4Share, todo mundo não. Quer um no Mivio e um no 4Share. No 4Share dá para ouvir também a música direto, né? Dá para ouvir direto, no Mivio também. Mas no 4Share o pessoal já está mais acostumado para baixar. E eu gravo, meus primeiros podcasts, o som é 1000 vezes pior do que é hoje, porque eu gravava com um microfone desse tipo assim, ligado na saída de áudio. Aí dava muita interferência, muito ruído. Aí o Anand me deu a ideia de comprar um microfone USB, eu uso o Microsoft Live Chat, que é em torno de R$100, uma coisa assim, e dá um som assim razoável, né? Eu estou pensando em comprar um Behringer C1U, é bom? Em torno de uns R$200 assim no Mercado Negro, no Mercado Livre, né? Mercadonegro.com. Como é que chama o que a gente usa? E é esse que eu uso. Shure, Carol, essas coisas assim. Então assim, eu gravo no Audacity, não edito mais porque editar é um inferno. Então agora eu tenho podcast tanto de conversa quanto eu mesmo sozinho, e eu não edito mais. Grava 1 hora lá, fecha, põe abertura, tem uma aberturazinha que eu fiz, o pessoal gosta, bota o finalzinho
E aí, todo mundo aqui pode chegar em casa, começar a pensar, pegar um microfone, pegar, gravar e fazer. Tá? Então o meu é o do it yourself. Essa galera aqui faz um negócio mais pro. Vocês têm que escutar os podcasts deles, sacou? O Tia lá, nossa senhora, eu acho que tem estúdio até o trem. Então começa a Eu deixo pra você. Como eu faço é o seguinte, bom, defino a pauta, eu sempre gravo com um convidado diferente, normalmente variando bastante. Com o calhamação no áudio, normalmente gravado por Skype, né? Eu uso o SoundForge para editar clipes de áudio, né? O SoundForge ele edita 2 canais por vez. E eu estou acostumado a usar com ele porque eu uso ele profissionalmente também. Então eu deixo salvos os arquivos então, em clips, já removendo ruído, esse tipo de coisa, que é tudo um processo mecânico, né? Então, separando esses clipes, daí eu abro o Audacity, né? No Audacity já tem os clipes de vinheta separados, e no Audacity que eu faço a montagem, né? Eu vou importando esses clipes na ordem e colocando alguns segmentos de áudio no meio e a música de fundo, utilizando o Audacity, né? Com o passar do tempo isso demorava muito, assim, então alguns episódios são mais crus, mas eu fui pegar a manha, assim, hoje em dia eu consigo fazer isso razoavelmente rápido, eu consigo editar um podcast do RPG Planet em mais ou menos 6 horas, tá? E o tempo final dele fala assim, quantas horas de gravação e quantas horas de edição, pessoal? Gravar demora 1h30 normalmente, tá? Então para cada 1 hora leva umas 6 horas. 3 horas de edição. Hora de... Isso. Acaba que o conteúdo bruto eu fico com uns 50 minutos assim e passo aí umas 6 horas para editar isso, né? Bom, é basicamente isso. Que microfone você usa? Eu uso o próprio microfone interno do notebook, né? Eu tenho muito pós-trabalho, assim. Eu não tenho microfone profissional, não investi em microfone ainda, mas surpreendentemente esse notebook ele tem um microfone decente, assim. Só que vocês vão ouvir meu cachorro em vários episódios latindo de pagos. E bem na hora que não dá pra cortar, né? Podcast é um negócio meio cru mesmo, né? Tem esse lance de... Você tira o ruído no SoundForge? Eu tiro o ruído no SoundForge, tiro qualquer frequência esquisita, dou aquele ganho, né? Porque o microfone você fica com aquela vozinha de abelha, consigo dar um ganho melhor e fica bem legal. Bom, até um tempo atrás o Davi não morava em São Paulo, então a gente grava via Skype. Eu tenho um programinha lá que grava, tudo fica dentro do Skype. Mas eu não gravo via Skype. O que a gente faz é, eu gravo o meu áudio, ele grava o áudio dele na máquina dele, ele me manda esse áudio, eu mixo os dois, que a qualidade fica muito melhor do que você gravar via Skype, né? Eu uso o Audacity também para fazer essa parte de corte, que é juntar o meu áudio, o áudio do Davi, tirar todos os respiração, barulho de fundo, erro, tudo isso você vai picotando, corta tudo isso, junta os blocos, aí eu fiz o que eu chamo de corte no Audacity. Aí eu jogo isso pro GarageBand do Mac, lá eu vou colocar as vinhetas, vou fazer trilha de áudio, encerramento, abertura, faço uma compressão do áudio para ele dar uma nivelada, assim, não ter aquela parte muito mais alta, outra muito mais baixa, exporto em MP3 e acabou. Então, publica. Eu gastava mais ou menos assim, o primeiro, o segundo demorava umas 12 horas mais ou menos para fazer um episódio. No final eu tava demorando por volta de umas 6 horas também, 5, 6 horas. Os últimos 2 episódios eu já mandei fazer, eu já não editei mais. Não dá, assim, é muito tempo. Você dedicar 12 horas assim da sua semana para fazer um episódio de 50 minutos, tem que ter o tempo, tempo livre, senão você não vale a pena. E em termos de equipamento, é o computador, microfone, eu uso o microfone USB do Rock Band, recomendo. É bom, na verdade, qualidade boa, e é isso. Bom, o esquema que eu uso para gravar sessões, basicamente são 2 tipos de captação que eu tenho. Às vezes eu uso o gravador manual. Você tá aquele aí? Tô. Seu bolso aí, mostra pra galera. Não tenha medo. Podia estar ali ligado, né? Revelando os segredos. Ele tá com pouca bateria. Não, mas tá com pouca bateria. Não se preocupe, eu tô gravando. Ou eu uso o gravador manual,
Ou quando às vezes vem um pessoal que tem microfone condenser, que tem mesa de som, aí eu faço um esquema mais profissional, que eu tenho uma Behringer pequena, tem um outro pessoal que joga comigo que tem uma Behringer gigante. Então a gente monta Isso é mesa de som? Mesa de som. Assim, eu tenho essa Behringer de 2 canais, eles às vezes trazem essa de 6 canais, então dá pra montar um esquema bem profissional mesmo, cada um com seu microfone, né? Ó, só pra mostrar pra vocês. Mas aí você já mixa tudo na hora e grava um áudio só, você grava 6 pistas. Não, aí eu gravo 6 pistas. Ó, isso aqui comprei lá fora, é bem legal. Ele grava. Lá fora na barraquinha. Na lojinha. Ele abre a orelhinha igual o negócio do Ghostbusters, assim. Parece um... E é bom, assim, se você quiser investir, dá pra você ter uma captação boa, mas de qualquer forma vai ter ruído, não tem jeito. A não ser que você tenha um estúdio, não tem como, assim, você vai ter... Então, o que eu recomendo, pra quem quiser, por exemplo, gravar a sessão de jogo, ou com, assim, o iPhone, o iPod, ele tem uma captação boa, né, mano? Boa até demais. Você usa o... Ele chega até a atrapalhar, de tão sensível que ele é, mas ele é muito bom. Tá, então, e por causa dessa sensibilidade, nem liga se tiver ruído de fundo, o carro, cachorro, isso aí pega tudo. Assim, eu, no começo do projeto RPG Rádio, eu era muito preciosista e levava 12 horas para editar uma sessão de jogo. Hoje eu levo 3. Assim, eu tiro o máximo de ruído e espaço em branco. Eu tenho uma abertura e um final só. Antes eu colocava muito efeito especial, tipo, o avião caiu, então fazia um barulho de avião caindo com um monte de pessoa gritando. Quando tinha, o personagem atirou, eu colocava barulho de pistola. Só que isso toma muito tempo, então, e aí eu fui até nessa filosofia do Tio Nitro de mais cruzão mesmo, Punk, né? Foi roots, então eu ganhei muito tempo e isso é um incentivo também, né? Quando você vê que você consegue entregar um podcast bom, ouvível, e você gasta pouco tempo, isso é um puta incentivo para você continuar e não perder a vontade. Muda muito, né? No começo você erra muito, depois você entra no modo podcaster e pá. Eu acho que uma coisa que podcaster tem que pensar é otimizar o tempo, porque você tem a sua vida, a não ser que você ganhe para isso, né? A não ser que você possa despender muito tempo, porque você vai ter um retorno financeiro, é hobby. A gente faz por hobby, faz porque gosta da mídia, faz porque... Não é hora de ser muito perfeccionista, cara. Senão você não vai entregar, você não vai fazer. Tem que focar no conteúdo, então. A Aline é muito perfeccionista. Eu deixei ela editar um episódio uma vez. Ela até hoje fazendo 12 horas para fazer os primeiros 5 minutos do episódio. Eu falei, dá aqui. A melhor coisa que você pode fazer com o seu co-apresentador, para ele... Porque assim, a gente não percebe o que a gente faz ao gravar. Eu tô falando alguma coisa aqui e comecei com um E. E isso você não consegue tirar depois, quer dizer, até consegue, mas vai ficar legal. Tem certas coisas que você pode fazer, mas eu não faço porque vai dar uns problemas. Fica parecendo que você cortou. O cara fala um negócio, ele erra. Aí ele fala pra televisão, da quarta vez que ele fala sorrindo, ele fala dando risada, ele mistura uma coisa do começo. Tá falando alguma coisa, alguém espirra, você pede pra ele repetir, mas ele repete só um pedaço. Você quer fazer o cara parar de fazer isso? Põe ele pra editar. Que ele vai ver todas as maneiras que ele usou para te sabotar durante a gravação. A minha mulher, eu gravo um podcast de música com ela, ela mudou completamente o jeito de gravar o podcast porque ela editou uma vez. Ela falou assim, eu não acredito que você tem que editar isso que eu falo. Eu falei, pois é, agora ela sabe. Comete um erro, fala de novo. Você percebe suas muletas. Eu falo muito o Ivar fala muito amo. E eu tosso. E o Ivar tosse. Então posso falar? Já acabou? Não, só finalizar que eu gravo presencialmente, então eu não tenho nenhum problema com o Skype. Assim, é outra vida. É outra vida. Tanto que nem usa, né? Não, para os outros podcasts sim, mas... Não, no seu. Você não usa. Não. O meu método, nosso método... Começou, assim, bem fundo de quintal mesmo. Começou com o telefone celular, uma estrutura um pouco melhor. Então assim, eu gravo de 3 maneiras diferentes. O podcast de qualidade profissional maior que a gente tem é o Voz, que a gente grava. O Arthur tem um estúdio
na casa dele. Ele já tinha estrutura, com mesa de som com 16 canais. Com o compressor. Os microfones corretos, assim, que são desse estilo aqui, né? Só que com fio. Os microfones têm aquele negócio também? Não, tem aquele tem um espumona, nariz de palhaço. Assim, tem a espumona e sim tem o pedestalzinho para colocar na mesa. Esse é o melhor de todos. A voz fica ótima, a entonação fica ótima, a qualidade do som é cristalino. Cai só um pouco a qualidade na hora de publicar, porque eu derrubo a qualidade e a frequência, porque senão o arquivo ficaria com 300 megabytes. Então, a melhor qualidade que tem possível, que tem dentro da Terceira Terra é esse. O segundo tipo de gravação que eu faço é com este microfone aqui. Eu tenho 4 dele, custa tipo R$20 no Submarino. É um microfone da Bright. Eu adoro ele porque ele tem uma captação aqui e uma aqui. Então se você colocar 2, por exemplo, cruzar um no outro assim e colocar numa entrada estéreo e a pessoa andar em volta, você vai ouvir ela andando em volta na sua cabeça. É muito legal. Só que assim, ele tem sensibilidade. Qual que é o problema de microfones muito sensíveis? Quando eu comecei a gravar, a gente gravava no mais sensível. Que eram só 2 microfones para 3, 4 pessoas, que a gente ia ficar mais longe. E aí gravava o carro passando 2 ruas depois. Gravava o cachorro de 2 prédios para baixo latindo. Captava tudo. Era o preço que a gente pagava. Depois eu acabei comprando mais 2, aí cada um ficava na frente assim. Aí podia mudar para a sensibilidade low, que é que eu gosto desse microfone. Você muda para o low aqui, ele tem mute também. Você muda para o low. Se você falar aqui, ele não te pega mais. Você tem que falar bem na frente. Aí tem o problema de ficar fazendo esse barulho. Aí eu comprei esse afro aqui, qualquer loja de som você compra isso, então você põe o afro dele, aí não tem problema, você pode falar inclusive encostado na boca. É muito legal. O problema dele... Ô Marcelo, só que depois você encosta na boca, você não passa para outra pessoa também. Não, né? cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Cada um tem a sua espuminha, na verdade, as nossas são E vocês não trocam as espuminhas? Não trocamos. A gente lá no estúdio do Arthur tem por cor, cada um tem a espuma da sua cor. Não troca nunca. E do sabor também, né? Cada um tem seu cheiro específico, né? O problema desse microfone é que ele é P2 estéreo, ele não é USB. Então isso aqui é muito ruim. Eu conserto isso espetando ele no computador com um USB. Tem um adaptador USB, faz com que fique bem melhor. Mas isso aqui cria um ruidinho no fundo, assim, como se fosse um ruidinho elétrico, tem que filtrar depois. A gente começou com isso aqui. Né? Aí o nosso engenheiro lá, o Arthur, que manja de eletrônica e tudo, ele criou esse mixer aqui. Ele criou um mixer, cara. Só isso. Isso aqui é um trilho de cortina. Um cara que sabe fazer um mixer. Isso aqui é um trilho de cortina, na verdade, que é essa armação. Né? E aí ele descobriu os esquemas da internet, ele já conhecia um pouquinho de eletrônica, ele criou um mecanismo onde ele consegue regular o volume de até 6 microfones desse tipo aqui. Né? A gente chegou a gravar em 5 microfones com ele já uma vez. Foi. Deu certo. A qualidade não é 100%, mas ela é bem melhor do que a gente conseguiria, por exemplo, com um microfone só, talvez no meio da mesa. É a mesa de som mais barata do mundo. Ela custou assim, é que o cara não cobrou mão de obra, mas as peças custaram acho que R$15, mais ou menos isso. E eu uso esse negócio também, isso aqui custa R$7 quando eu fazer em qualquer loja de som, para gravar de mais uma pessoa no computador. Isso aqui é um divisor de sinal. Porque tem uns Tzinhos que você coloca, né, 2 microfones em um só, mas ele reduz a potência pela metade. Então se você tem 2 pessoas, vai ficar 2 vezes. Aí você aumenta a potência, você começa a escutar o ruído de fundo. Você espeta 2, 4 pessoas, nossa, fica uma mosca que passa, parece que passou um avião. Então eu mandei fazer isso aqui. Ele divide o sinal esquerdo e direito. E aqui entre estéreo. Então você pode colocar 2 microfones ao mesmo tempo você gravar em casa. Em emergências, já precisamos gravar em casa, não podemos gravar com o Arthur, usa isso aqui. A gente gravou aquele com o Bear Swarm, foi usando isso aqui. Isso aí. Aí vira um monte de cabo no chão, porque esse fio é comprido pra caramba, é lindo. Assim, ainda bem que não tinha cachorro. Que não era videocast também, né? E o terceiro método que eu uso é o iPod. A qualidade do microfone desse bicho é muito boa. Quem está perto aqui, depois vocês vão ouvir essa gravação na Terceira Terra, com esse iPod, esse aqui é do Rafael que está ali, de backup, porque o meu está ali na frente porque ele está precisando recarregar. Ele capta muito bem quem está por perto e não muito bem quem está longe. Então, as minhas sessões de jogo no parque lá em Ribeirão Preto, você escuta um ruído de fundo, uma coisa assim. Mas quem está perto, ele capta muito bem. Tem o Luiz Felipe, que grava comigo, que ele fala muito baixo. Ele fala longe do microfone. Ele fala? Ele fala assim, eu quero jogar isso. Você escuta ele. Agora, tem umas manhas, né? Primeira coisa, vamos falar do ideal, então do mundo ideal, que é gravar no estúdio com os microfones e aqueles microfones. Esse aqui, o microfone vai estar babando nesse microfone. Cara, esse aqui é profissional, cara. O Arthur grava
Ele acha que ele grava no CU, ele capta no SoundForge, eu acho. Não, a gente está usando agora o Adobe Sound Booth. Adobe Sound Booth. O Audacity começou a dar alguns erros, a gente perdeu 2 sessões, 2 podcasts inteiros. O Audacity tem às vezes E então, pela instabilidade do Audacity ainda, a gente passou para o Adobe Sound Booth. Beleza. O Arthur grava, ele compacta, para mandar mais rápido para mim, ele compacta o arquivo em acho que MP3, o que não é uma boa ideia, porque é bom você gravar, editar em WAV ou AIF. Ele me manda pelo Dropbox. Eu pego, eu edito. Primeira coisa que eu faço, vou no Audacity e passo o filtro. Pego um momento só, sem nada, sem ruído, nem nada, sem ninguém falar. Vejo aquele ruído branco, seleciono aquilo e filtro. O Audacity é um programa gratuito, que é o melhor filtro de todos. Eu usava o Adobe Audition, que é um programa profissional de edição caríssimo, e o filtro do Audacity é melhor. E passo o filtro, salvo aquilo, aí eu salvo no formato descompactado, que é muito mais rápido, você leva 20 minutos para gravar um MP3 de 2 horas, um ponto .AIF você leva 30 segundos. Jogo o AIF, ou pode ser WAV, no computador, e eu passo num programa chamado Levelator. Levelator é meu profeta e todo podcast funcionará. É um programinha gratuito que você pega, que você... Botão direito, Levelator. E ele vai nivelar, chama comprimir o áudio. Ele vai pegar sons muito baixos, vai aumentar o volume, sons muito altos, vai abaixar o volume. Então não tem aquele problema de um cara falando muito baixo, ou um outro que às vezes dá um grito, ele nivela tudo, ele faz um ótimo trabalho. Fica muito bom. E é só isso, você não tem que mexer com ele. Você botou direito o Levelator, ele vai... Só uma coisa importante do Levelator é que ele não funciona para arquivo MP3. Tem que ser WAV ele ou não AIF. tem licença para usar e eu direto salvo MP3 eu esqueço. Cara, beleza, passou, filtrou, passou Levelator, nunca salva em cima do arquivo, deixa o arquivo original lá quieto, filtrou, salva com outro nome, passou Levelator, salva com que ele cria ponto output, né? E deixa esses arquivos em paz, cara. Você nunca sabe se vai precisar de um pedaço original de um arquivo. Aí eu jogo edito no GarageBand. Tá. Eu edito no GarageBand e aí eu encontrei um meio termo entre não editar e editar demais. No começo eu tinha uma abordagem obsessiva com a edição. Sabe, fazia o áudio tinha que estar perfeito, tirava todos os ruídos, todos os gestos, todos os barulhos, chegava a pegar assim, essa pessoa parou de falar, outra pessoa falava, mas eu tinha que ligar ali. Então eu diminuía o volume de um cara, aumentou o volume do outro, e mixava, parecia que começou a falar. E era 12 horas. Aí hoje a minha abordagem é um pouco diferente. Eu gosto do podcast cuidadosamente editado para parecer que não tem edição. Então se o cara fala e aí começa a falar, eu consigo tirar esse Se o cara dá um espirro e o outro para e repete a frase, ou eu peço para o cara repetir a frase, eu tiro aquilo. Mas às vezes o cara fala um e continua falando, esse eu não vou tirar. Porque se você cortar ali, esse que é possível, a não ser que você dê um zoom do cacete ali, mexe, diminui o volume, acrescenta outro som, vai parecer que tem corte. Você vai ouvir o corte de que é alguma coisa. Eu não gosto disso. Eu não gosto que a pessoa. Porque é quebrar a quarta parede. O cara percebe que eu ouvi corte. Eu gosto de parecer que a gente senta, gravou, levanta e sai e publica, né? Sem preparação nenhuma. Então eu deixo. E eu deixo de vez em quando os ruídos. Não sou muito obsessivo com sons de fundo. Por quê? Porque cria essa ideia de que é uma coisa, tipo assim, é natural. Casual. É casual, exatamente. Não é então, aquela voz fantasmagórica de estúdio que sai do nada. Sabe? Exatamente. E agora a gente colocou isso. Toca o interfone. Sabe? Quando é possível tirar, eu tiro. Mas às vezes eu deixo só para assim, tá precisando de um ruído de cachorro aí. Ainda não cheguei a ponto de colocar, seria interessante. Só de descarga não dá para deixar. Eu não gosto, por exemplo, realmente tem muita gente que não se importa com tosses, tipo assim, sons corporais. Tosses e espirros, eu não gosto. Eu odeio. Quando eu tô ouvindo um podcast, alguém espirra na minha orelha, cara. Mas tem muito ouvinte que não se importa. E sessão de jogo é crua, eu não edito nada. E agora a gente colocou aquelas espumas de... Quer dizer, eu comprei e o Arthur colou lá na parede dele. Espuma acústica. Espuma acústica. Sonex. Saiu hoje, agora meio-dia, a primeira sessão de jogo que a gente gravou com o iPod, sem edição, sem só o Levelator. Saiu hoje a primeira gravação dentro da sala com a espuma. E ficou ótimo. Parece que a gente está gravando com o microfone. Ficou muito bom. Aquela espuma fez muita diferença. E custou acho que R$7 cada placa daquela. 1 por 70, né? Eu comprei acho que 8 ou 9 placas. Bom, nosso tempo está estourando. Vocês querem discutir mais alguma coisa? Podemos abrir para perguntas? Se alguém tiver alguma. Perguntas? Por favor. Dúvidas, sugestões, Vocês querem fazer seu podcast e não tinha ninguém para perguntar? Agora tem, tem 6 pessoas para perguntar. Moça de branco. Qual a estratégia de vocês para atrair novos ouvintes? Atrair novos ouvintes para o cast. Aí vocês querem abordar pessoas novas. Qual a estratégia de vocês usam no cast?
pergunta. Excelente Às pergunta. vezes não é o objetivo do podcast ter mais ouvintes, porque às vezes é um nicho muito específico, né? Então o cara sabe que não existe outra pessoa, mais gente que nós aqui, ele fica na dele, assim, né? Que no RPG Planet a gente quer todos os ouvintes do mundo. Tenta, pelo menos. É o que a gente quer. O que a gente faz? A gente pesquisa assuntos que estão, às vezes, fora do nosso campo de conhecimento, para ver se a gente pega esse cara que, de repente, por exemplo, Shadowrun, um RPG que eu nunca joguei. Eu vou fazer um episódio sobre Shadowrun, mesmo eu não conhecendo. Eu vou comprar o PDF, eu vou ler, talvez jogue uma vez. Então, tem um trabalho de pesquisa e tal. Vou fazer um podcast, não vou muito a fundo, porque eu não tenho todo esse histórico de ter jogado. Eu vou falar para quem também não conhece. Então, eu vou pegar quem não conhece e quer conhecer o Shadowrun, e vou pegar o cara que já joga e quer ver alguém falar do jogo favorito dele, entendeu? E, bom, essa é a estratégia que a gente tenta. Bem, a estratégia lá do meu, porque é muito estranho. Eu montei meu podcast, que era uma coisa pra mim, assim. Eu tenho em torno, no MIV, eu tenho em torno de uns 700 subscribers. Eu não consigo entender o negócio dele. Tudo bem. Mas aí é o seguinte, o que eu pensei, o que eu acho que aconteceu lá com o Nitro Dungeon, foi o seguinte. Porque tem muito podcast, e eu tinha uma época que eu estava tentando acompanhar todos do Brasil, quando surgia e tal. Tem muitos que surgem, some. O que eu acho que foi diferente lá com a gente, comigo, foi assim, é que eu já tinha um blog que era muito visitado. Meu blog tem uma visitação muito boa. Assim, boa para RPG, né? Dá 1.000, 2.000 por dia. Assim. Boa? Bastante. Não, mas não é. Né? Vê o blog da MTV pra você ver. Nossa senhora. Mas eles não falam de RPG. Eles não falam de RPG, tá vendo? Ainda. Aí é o seguinte, então você já tem a sua galera, já tem a turma que vai lá, que comenta, já tem o pessoal que já conhece quem você é, as coisas que você faz e tal. Então para você, quando você lança um podcast, ou um RPG, ou um livro, uma coisa, você já criou uma comunidade antes. Você já criou, talvez até uma demanda antes. E aí quando você coloca, fica mais fácil, você já tem uma galera. Se ficar ruim demais, na verdade agora eu tô lembrando que o primeiro que eu gravei ficou muito ruim mesmo, que não tem nem no feed para baixar. Eu escondi, tá apagado, porque o povo falou assim, nossa, tá muito ruim, não sei o que, muda isso e aquilo, grava desse jeito, você tá gravando com um microfone de laptop, de desktop. Aí, então assim, eu acho assim, você cria a demanda primeiro e depois você lança o seu esquema. Foi o que funcionou comigo, né? A segunda coisa que eu acho legal é você primeiro escutar muitos podcasts. Escutar, para você ver como é que é os formatos, para você ver o que você acha e participar das comunidades que tem. Né? O Terceira Terra eu vi desde o começo, quando tinha um fórum que era, eu acho, não sei se era free ou não era pago. O TPK, era um Brasil fórum, era pago, era gratuito aí. Era gratuito, mais simplão e tal. Hoje evoluiu para uma comunidade que o pessoal participa. Então acho que o segredo para você divulgar o seu podcast é se engajar em uma comunidade, o pessoal te conhecer ajuda muito e você Não, participar de outros podcasts. Participar. Assim, acho que isso divulga bastante. Você precisa atrair os ouvintes daquele podcast. Claro que tipo, primeiro a pessoa vai entrar em contato com os podcasters, né? Eu acho que é legal quando você tem uma comunidade dos podcasters que é receptiva, que, pô, legal, escuta meu Tio Nitro, escuta meu podcast, depois, sabe? E humildemente querendo fazer os contatos e se você consegue tipo, participar do Voz, participar do Tio Nitro, ou chamar alguém para participar desse podcast. Chama um outro podcaster mais antigo como convidado. Todo mundo praticamente participou de todo mundo. Todos os podcasts de todo mundo. Porque aí às vezes eu nunca tinha ouvido falar do RPG Planet, mas aí ele chama o Tio Nitro para participar e você escuta o Nitrocast. Então o Nitro vai dizer no site dele ou no episódio dele que ele participou do RPG Planet. Aí você vai lá ouvir. Aí a galera que me escuta vai lá e conhece o RPG Planet. Eu recebo muito comentário assim, eu ouvi o Rolando 20, vi um link seu lá, agora tô ouvindo. Então tudo gente meio que... E a outra coisa é tema. Se você acerta o tema na hora certa, na estratégia certa, você estoura. O exemplo que eu tenho, que eu posso falar,
é do meu podcast especial sobre Dark Sun. O que eu fiz? Eu fui bem traiçoeiro mesmo. O que foi? Na hora que saiu, o pessoal tá falando que ia sair o podcast, que ia sair o livro de Dark Sun dos Estados Unidos, começou uma galera, que tem muita gente que joga D&D com edição, que é novo, que entrou agora. Falei, o que é isso? O que é Dark Sun? O que é isso? O que é essa coisa? Todo mundo querendo saber o que era o mundo, ninguém estava entendendo nada. Eu falei assim, massa. Foi nessa hora, eu falei, vou fazer um podcast sobre Dark Sun contando a história, parte 1 e 2. Bonito, mas como é que um dos meus podcasts mais baixados. Como é que isso atrai o ouvinte? Você divulga nos blogs de D&D, ó, vou gravar tem um episódio Não, meu sobre Dark o Sun. que eu fiz... É boca a boca, né? Boca a boca, é Twitter, né? Twitter é Twitter. Twitter é Twitter. Eu tenho... E Facebook agora é uma ótima ferramenta para Twitter. atrair também. Você compra aquele patrocíniozinho lá daqueles... Facebook, no seu blog, porque isso, por exemplo, aí eu falei assim, e título de podcast também é super importante. Um título de episódio bem feito, você pega o povo. Por exemplo, um podcast que eu fiz, que o povo tá baixando a doidade, chama assim, Mulheres na Mesa de RPG. Um podcast que eu fiz com a Maíra, que ela não tá aqui, cadê ela? Mulheres na Mesa de RPG. Joga na mesa. O título já fala. Assim, se fosse mulheres de é o meu biquíni na estilo. mesa de RPG, então. Aí esse é o meu estilo. Tipo assim, o Terceira Terra, numa fase, um tempo atrás, eles tinham uns podcasts que era assim. Deixa eu lembrar. Você falou do Vozes. Voz da Terceira Terra. Aqueles títulos poéticos. Que era assim, que a gente tinha um que era o de RPG japonês, mestrar RPG japonês, que o título é super bizarro. Temaki, Sushi. Kizaku. Temaki, Sushi. Episódio de hoje, Temaki. Mas é um estilo também. Aí o cara, pô, what the fuck is Mas that? sabe como é que é isso? as pessoas chegam lá na gente através das tags? Não é pelo título, eu vejo lá no Google Analytics. Você coloca as tags dos temas que você coloca. Eu não coloquei Temaki na tag, por exemplo. Eu coloquei os animes que a gente citou, os livros que a gente citou na tag. Aí as pessoas acham no Google. Nós temos 25% de visitas novas de gente que achou episódios no Google usando as tags. Então põe a tag. As tags são SEO, né? Não, mas isso acontece muito. O artigo mais acessado da RPG Planet é um sobre magos famosos de D&D. E muita gente entra procurando um mago famoso de verdade. E aí tem um comentário lá embaixo, mas eu quero aprender magia de verdade. Tipo, uma menina de 14 anos. Querendo soltar um feitiço no namorado. Já chegou no Vozes. David Copperfield. Não, já chegou no Vozes a tag assim, como se tornar lobisomem na vida real. Chegou lá. Acontece. Eu acho que a gente já vai tá meio estourando de tempo aqui. Se alguém mais tiver última. Acho que a gente pode ficar lá fora, aí o pessoal vem bater papo com a gente rapidinho. E aí a gente libera aqui o Alguém tem mais pessoal. alguma pergunta? O Tio Nitro, ele tem o esquema do mais 2D6 aí, que ele tá lançando. Isso. Algum de vocês tem alguma coisa assim pra fora da internet? Eu tenho um filhote que tá para nascer, que é um RPG de pirata, que usa truco no sistema. Doido. Bem casual, assim, usa truco. Perfeito. Chama Piratas e Picafuns. Em breve, no garagem RPG vai estar lá para baixar. Para baixar o P&T, né? Eu tô fazendo uma marchand. Eu tô lá, o mais 2D6, que é um sistema que está em desenvolvimento. Primeiro sistema de desenvolvimento em real time, utilizando o Google Docs. Então você pode entrar lá, você vai ver eu escrevendo, apagar tudo, mudar tudo. Boa ideia, vou botar uma versão pra galera. Sacanagem. E eu devo lançar até dia 15 o Ninjas vs Cthulhu, que vai ser uma aventura com sistema, com tudo. Vai ter gratuito e impressão por demanda. Quem quiser ajudar o Nitro Dungeon, compra lá, vai R$5 pra mim. Não, e pra quem viu que lançou o Fiasco aqui no evento, eu escrevi um playset Rio 40 Graus, que é passado no Rio, é baseado no Cidade de Deus, Cidade dos Homens, porno chanchada, bonitinha, mais ordinária. E no Pereio, Cássio Pereio. Pô, tem que... Eu te amo, porra. Tem que ter um personagem falando eu te amo, porra. Nelson Rodrigues. Então, quem for lá comprar o Fiasco, joga e me dá um feedback depois pelo site. Nós não, né? Não, nós não. A gente o que a gente faz é
gravar o ICT e fazer também gravar sessões de jogo. E estamos tentando pegar alguns RPGs diferentes para gravar em sessões de jogo. Nós não somos tão originais assim. O que a gente faz diferente é jogar RPG de quinta-feira de manhã, por exemplo. Verdade. É verdade. É isso então. Tá. Então, Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Ó, não... A Maíra, você gravou comigo, ó. Maíra, lá atrás. Maíra. Do Tauluco, fazer o marchando do Tauluco, RPG Online, foi demais, de graça. No ano que vem continuamos o assunto aqui mesmo, talvez. Valeu.